Eu sou o Jamerson, ministro do Evangelho de Cristo, pastor, presidente da Igreja Zoe, a própria Vida de Deus, situado na rua Rio São Francisco, 160, bairro Novo Riacho, em Contagem. Estamos aqui, irmãos, porque me fizeram uma pergunta essa semana se eu posso frequentar todas as igrejas. E a resposta é muito simples. Nós temos que entender que nós temos um fundamento bíblico, as 6 doutrinas básicas de Jesus Cristo, aquelas 6 doutrinas, aqueles 6 pilares que garante que essa igreja anda segundo o cristianismo, segundo a vontade de Jesus. Então nós temos que entender isso e colocar isso no nosso coração para a gente ter uma boa base. Então, o que nós precisamos de aprender? Dessas 6 doutrinas básicas. Quais são os 6 pilares? Está lá em Hebreus capítulo 6, a qual vai dizer, primeiramente, o arrependimento, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Percebe que quando você for numa determinada igreja, você tem que ter uma convicção de que essa igreja, na base dela, já é as 6 pilares. Se tiverem ali, nesse contexto, sim, você pode frequentar essa igreja. E o restante, pastor, certas coisas que são faladas, na verdade, irmãos, algumas coisas você vai ter que, como numa aresta, você vai ter que ir podando posteriormente. Mas o ideal é se você que tem vontade, um desejo de fazer uma visita, às vezes você gostaria de conhecer uma determinada doutrina e não sabe bem se essa doutrina ela é saudável nesse âmago do que seria o cristianismo. Então, isso seria o mínimo, seria a base mínima para você poder entender isso. Sabemos que Deus não defende doutrinas no sentido de placas de igreja. Deus, ele, na verdade, fez o projeto através de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, daquele que nele crê. A Bíblia diz, tem que haver essa fé correspondente de crer no que aquilo que Cristo fez. Entenda que quando Cristo morreu, ele foi e ressuscitou, porque até aquele momento todos haviam morrido e até muitos morreram até na própria cruz, mas Jesus não. Jesus ele morreu na cruz sem ter pecado algum e ele trouxe sobre si toda a condenação do mundo. E quando ele recebeu sobre ele o pecado do mundo inteiro, ele morreu, cumprindo assim a palavra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ao terceiro dia ele saiu ali e veio falar para nós que a morte agora não tem mais poder sobre nós. Claro, evidentemente, que se você olhar pela Bíblia, a primeira ressurreição é de Jesus. E onde vai acontecer as outras ressurreições? As outras ressurreições vão acontecer em outros momentos. Mas isso é assunto para a próxima pauta. E hoje você sabe, você pode congregar e conhecer igrejas, mas baseando nesse princípio básico, os pilares do Evangelho de Cristo. Amém? Forte abraço, Deus abençoe você. Não repara a simplicidade do vídeo, continue divulgando e você saberá que Deus tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos, segundo a riqueza do teu poder. Amém? Forte abraço, Deus te abençoe.